Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre o tema Os conflitos da vida. O subtema que nós estamos estudando hoje, começamos ontem, sobre a culpa humana e a graça divina, ou a graça de Deus, que é o nosso subtema que nós estamos estudando. Nós vimos ontem o que é a culpa. Hoje nós vamos ver sobre os tipos de culpa. Nós temos dois tipos de culpa: a culpa objetiva e a culpa subjetiva. A princípio, nós vamos ver um pouquinho sobre o que é a culpa objetiva, o que ela tem a ver conosco, quais as consequências que ela traz sobre as nossas vidas. Então, caminhe conosco neste momento sobre a culpa objetiva. A culpa objetiva é aquela que ocorre quando uma lei é quebrada e o transgressor é culpado. Nós temos, por exemplo, Adão. Deus deu uma ordem direta para Adão. De todas as árvores ele poderia comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele desobedeceu a ordem, a lei dada por Deus. Ele quebrou a lei, desobedecendo. E isso trouxe como consequência o pecado, e o pecado gerou a morte espiritual, ou seja, a separação entre o homem e Deus. É por isso que Cristo veio restaurar esta comunhão entre o homem e Deus. Somente pela fé em Cristo nós somos justificados do pecado e somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então, a lei foi quebrada e Adão culpado de desobedecer a ordem de Deus. Mas vamos caminhar um pouquinho mais. Davi sabia que adultério era pecado e Davi adulterou com Betseba. E ele desobedeceu a ordem, a lei, o mandamento de Deus: não adulterarás. E ele se tornou transgressor e culpado da lei. Então, queridos, a culpa objetiva é aquela que ocorre quando uma lei é quebrada e o transgressor é culpado. Ou seja, todos nós somos pecadores, todos nós somos culpados, porque nós transgredimos a lei dada por Deus. Esta culpa objetiva, ela pode ser dividida em 4 tipos. O primeiro tipo é objetiva legal, ou seja, violação das leis da sociedade. Um exemplo disso: você avançar um sinal vermelho, você quebrou uma lei da sociedade. Então, se você desobedeceu esta lei é legal e ela é a violação desta lei da sociedade. A palavra de Deus nos orienta, em Romanos capítulo 13, verso 1 e 2, a cumprir esta lei legal. Como assim? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Ou seja, Deus permitiu que tal autoridade se levantasse para controlar, assim dizer, o povo. E ele controla através de leis legais. Todo aquele que não está sujeito a uma autoridade legal está descumprindo a lei. E descumprindo a lei está quebrando a lei legal. Violação das leis da sociedade. A segunda lei objetiva é a lei teológica. O que vem a ser isso? A desobediência às leis de Deus, a desobediência às leis divinas. Isso é interessante porque quando Deus veio salvar o homem, podemos assim dizer, do seu pecado,
ele instituiu o sacrifício do cordeiro, e o cordeiro representa a Cristo Jesus que viria, né, no Evangelho. João Batista diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nesse caminhar, Deus foi dando leis para o seu povo. Uma das leis mais conhecidas é os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos devem ser seguidos. Cristo Jesus, quando veio, ele pegou os 10 mandamentos e ele simplificou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando nós quebramos as leis de Deus, nós estamos quebrando a lei teológica, a lei instituída por Deus. E a palavra de Deus nos orienta a cumprir as leis de Deus. Em Romanos capítulo 3, 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Todos nós quebramos a lei teológica e carecemos da glória de Deus. Estamos destituídos da glória de Deus. Estamos separados da glória de Deus. Estamos mortos para a glória de Deus. Então, a desobediência às leis de Deus é a desobediência à lei teológica. E a culpa objetiva é quando nós quebramos a lei teológica. A culpa legal é quando nós quebramos a lei da sociedade. A culpa teológica é quando nós quebramos as leis de Deus. E nós pagamos um alto preço quebrando a lei de Deus. Mas há uma terceira culpa, a culpa social. É a quebra de uma regra que não está escrita, mas ela é aceita socialmente como válida. Ou seja, é uma quebra de uma regra que não tem nada escrito, mas se tornou como usos, ou costume, ou tradição. Ou seja, é aceita socialmente pela sociedade como válida. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 10, 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Os cristãos, eles são taxados como não podem fazer nada. Nós podemos fazer todas as coisas. Nós não fazemos para a glória de Deus. Nós não fazemos em respeito, em temor à palavra de Deus. Então, as coisas são lícitas, né? Mas não convém. Então eu tenho que ver o que edifica a minha vida e o que destrói a minha vida. Se destrói a minha vida, eu não posso fazer. Por quê? Eu estarei quebrando uma lei social. E a lei social é uma regra que não está escrita, mas é aceita socialmente como válida. Se você acha que você pode, faça. Mas para aqueles que acham que não, respeitem. Então, a culpa social é quando nós quebramos algo que não está escrita, mas é aceita socialmente como válida. E a quarta culpa é pessoal. É a violação dos padrões pessoais e de consciência. É algo que você tem dentro do seu lar, dentro da sua vida, dentro da sua consciência. E quando você faz, você está quebrando esta regra, esse padrão seu pessoal e esse padrão de consciência. Então, queridos, o que a palavra de Deus mostra para nós? A fé que tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Se você vá à Bíblia, há um texto que diz isso, quando você vai ao mercado, não pergunta, isso aqui é oferecido a ídolos ou não? Compre e leve. A partir do momento que você sabe que aquilo ali foi oferecido a algum ídolo
e te faz pecar, então você está violando os padrões pessoais e de consciência. Algo que aprendi com a minha mãe e ficou marcado na nossa família. Nós acabamos de passar pela Quaresma e os irmãos católicos não comem carne na sexta-feira. E a nossa mãe sempre nos ensinou a respeitar a fé católica. E ela diz, olha, se não coma, se não é para comer, não come. Porque se você faz alguém tropeçar escandalizando, você está pecando. Então, isso serve tanto para a culpa social, ou seja, não está escrito, mas é aceito socialmente como válida e é aceito como pessoal a violação dos padrões pessoais e de consciência. Então, eu vou viver debaixo daquilo que eu creio. E eu não posso levar ninguém ao erro. Então, é melhor eu ficar firme no meu padrão pessoal e de consciência do que levar alguém a errar. Então, queridos, nós vemos hoje a culpa humana e a graça de Deus, os tipos de culpa, objetiva e subjetiva. Olhamos apenas para a culpa objetiva. A objetiva é aquela que ocorre quando uma lei é quebrada e o transgressor é culpado. Ela pode ser dividida em 4 tipos: legal, teológica, social e pessoal. E assim, nós vemos que a legal é a violação das leis da sociedade, a teológica é a desobediência a Deus, a social é uma quebra de regra que não está escrita, mas é aceita como válida, e pessoal é a violação dos padrões pessoais e de consciência. E assim, nós olhamos apenas a lei objetiva. Amanhã nós estaremos vendo a lei subjetiva. O que ela tem, o que ela nos ensina, o que podemos fazer, o que não podemos fazer e quais são as consequências. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, ó Pai. Que o Senhor possa tratar esta culpa em nossas vidas. Que possamos, Senhor Deus, olhar para o pecado como erro, e como o erro nos leva, Senhor Deus, à morte espiritual, ou seja, a separação entre nós e o Senhor. E nós queremos ter vida na Tua presença. Trate, Senhor Deus, a culpa na nossa vida, e que possamos deixar de sermos condenados pela culpa, mas perdoados e justificados pelo sacrifício de Cristo Jesus. Abençoe cada ouvinte, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, hoje e sempre.